A estupidez é uma doença contagiosa que os sábios evitam a todo custo, pois ela destrói impérios inteiros. Maquiavel sabia que discutir com um tolo é o caminho mais rápido para a ruína e a perda da sua própria honra. O silêncio estratégico é a arma mais afiada que o homem inteligente usa contra a ignorância barulhenta. Não tente ensinar quem não quer aprender. Essa é a falha dos bondosos que acabam devorados pelos lobos. A verdadeira inteligência não está em vencer debates, mas em saber exatamente quando não entrar neles. Em Florença, aprendi que o mundo não é governado pela virtude idealizada, mas pela astúcia fria e pela força. O idiota, contudo, acredita piamente que seus gritos alteram a realidade dos fatos. Ele confunde teimosia cega com força de caráter. Para o homem de intelecto superior, o primeiro passo jamais é o confronto direto, mas a observação calculista. Entender a natureza da besta é essencial, antes de decidir ignorá-la ou destruí-la. Aquele que se rebaixa para combater a insensatez em seu próprio nível já perdeu a batalha antes mesmo do primeiro golpe. A lama do ignorante mancha a túnica do sábio, e a multidão, incapaz de distinguir a verdade refinada, julgará ambos como iguais na loucura. A estratégia suprema exige que você mantenha uma distância segura e inegociável, permitindo que o tolo tropece em seus próprios erros sem que você precise sujar suas mãos. O poder real reside no autocontrole absoluto diante da provocação barata. Quando um indivíduo desprovido de razão tenta incitar sua ira, ele busca apenas arrastá-lo para o caos desordenado onde ele habita. A resposta inteligente é a indiferença calculada. Olhe através dele, como se ele fosse névoa passageira. Nada fere mais o ego inflado de um insensato do que a percepção súbita de que sua existência é totalmente irrelevante para você. Não desperdice sua energia vital odiando a estupidez alheia. Use-a a seu favor. Um príncipe sábio sabe que até os tolos têm utilidade se forem devidamente manobrados. A ignorância deles pode servir como cortina de fumaça para seus verdadeiros movimentos. Enquanto eles se ocupam com trivialidades e barulho excessivo, você avança nas sombras, consolidando sua posição. A inteligência transforma obstáculos irritantes em degraus sólidos. Muitas vezes, a prudência dita que se use a máscara da concordância superficial. Sorrir e acenar para um tolo não é um ato de submissão, é uma tática vital de sobrevivência. Contradizê-lo apenas fortalece sua obstinação cega e perigosa. Dê a ele a ilusão doce de que está certo. Alimente sua vaidade momentânea e ele baixará a guarda. É nesse momento de falsa segurança que o homem inteligente assume o controle total da situação. O maior erro que um homem de razão comete é permitir que a irracionalidade alheia dite seu estado emocional. Se você se irrita com um tolo, ele venceu, pois conseguiu arrastá-lo para o terreno do caos onde ele reina soberano. Maquiavel nos lembra que o governante eficaz deve ser frio como o gelo. Sua mente deve permanecer um lago sereno, intocado pelas pedras lançadas pela ignorância ruidosa que o cerca. A estupidez é uma força da natureza, como uma torrente descontrolada. O inteligente não tenta barrar o rio com as próprias mãos. Ele constrói canais para desviar a água para onde ela não cause dano, ou melhor, para onde ela mova seus moinhos. Use a energia caótica do insensato para alimentar seus próprios propósitos. Deixe que ele faça o trabalho pesado enquanto pensa que está no comando, enquanto você colhe os frutos. Existe uma arte sutil em fornecer a corda para que o ignorante prepare sua própria queda. Não é necessário empurrá-lo para o abismo, basta não impedi-lo de caminhar em direção à borda enquanto ele discursa sobre sua própria grandeza. A natureza da tolice é autodestrutiva. O papel da inteligência é apenas garantir que, quando o colapso inevitável ocorrer, você esteja a uma distância segura para não ser atingido pelos destroços. Compreenda que a mediocridade é a norma, e a verdadeira sagacidade é uma exceção rara e preciosa. Tentar elevar cada mente limitada que cruza seu caminho é uma tarefa de Sísifo, eterna e inútil. Aceite a realidade de que a maioria vive nas sombras da caverna e odeia a luz.
O sábio economiza seu intelecto para aqueles poucos capazes de apreciá-lo, não desperdiçando pérolas preciosas onde só há lama. O poder supremo reside na assimetria da informação. O inteligente sabe o que o tolo ignora, e, mais importante, sabe que o tolo ignora que ignora. Mantenha suas cartas ocultas. Deixe que ele presuma, que ele fale, que ele revele todas as suas fraquezas em um fluxo incessante de vaidade. O silêncio é o cofre onde você guarda as vantagens estratégicas que usará no momento decisivo. A reputação é um capital frágil, facilmente manchado pela companhia que mantemos. Em O Príncipe, aprendemos que a aparência muitas vezes vale mais que a realidade. Evite ser visto em alianças públicas com a insensatez, pois o mundo julgará você pelo nível dos seus associados. Se precisar interagir, que seja nas sombras ou sob uma máscara de polidez distante, protegendo seu nome da contaminação. Há momentos raros em que a ignorância se torna uma ameaça ativa e não pode ser meramente ignorada. Nesses casos, a lição de Maquiavel é brutal, mas necessária. Se tiver que ferir, que seja de tal forma que não se tema a vingança. O tratamento deve ser definitivo. Não se entra em meias medidas com a estupidez agressiva, ou você a neutraliza completamente, ou ela voltará mais furiosa e vingativa. Nunca confunda um tolo útil com um aliado leal. A lealdade requer uma compreensão profunda dos riscos e benefícios compartilhados, algo que escapa à mente limitada. O idiota o trairá não por malícia calculada, mas por pura inépcia ou porque foi facilmente influenciado por outro vento. Utilize-os como peças no tabuleiro, mas jamais deposite sua segurança nas mãos trêmulas da incompetência. A verdadeira cidadela que você deve defender é a sua própria sanidade mental. O mundo exterior estará sempre repleto de ruído e desrazão. O homem inteligente cultiva um distanciamento interno, uma fortaleza estoica, onde as opiniões vulgares não conseguem penetrar. O que um insensato pensa sobre você diz muito sobre ele, e absolutamente nada sobre quem você realmente é. Mantenha-se inabalável. Enquanto o imediatista busca a satisfação rápida de uma resposta mordaz, o estrategista joga o jogo longo. Ele entende que o tempo é o maior aliado da verdade e o pior inimigo da falsidade. A estupidez é barulhenta, mas tem fôlego curto. A inteligência é paciente e persistente. Espere. Deixe que a poeira baixe e a realidade se imponha. A vitória final pertence àquele que sabe aguardar o momento certo. O desprezo silencioso é muitas vezes a punição mais cruel e eficaz que se pode infligir. Quando você discute, valida a existência do oponente e o eleva ao seu patamar. Quando ignora, decreta sua nulidade absoluta. Maquiavel entendia que a atenção é a moeda do poder. Não gaste seu tesouro com quem nada tem a oferecer em troca. A indiferença não é apenas uma defesa, é uma declaração hierárquica de que vocês habitam planos de existência que jamais se tocarão. Observe como o insensato deposita sua fé inteiramente na sorte, a deusa volúvel. Ele age por impulso, sem preparo, esperando que o universo se curve magicamente aos seus desejos. O homem de virtude, por outro lado, constrói diques sólidos contra o azar. Você não deve tentar salvar o tolo dos infortúnios que ele mesmo plantou. Deixe que o peso esmagador da realidade destrua suas ilusões. É a única lição que talvez, apenas talvez, ele consiga compreender. A língua solta é a cova onde o idiota se enterra. Ele sente uma necessidade compulsiva de preencher o vazio com palavras, revelando planos, medos e fraquezas. A inteligência opera no espectro oposto. Ela ouve, cataloga e analisa friamente. Deixe-o falar até exaurir seus pulmões. Enquanto ele se esvazia, você acumula munição valiosa. No jogo do poder, aquele que detém a informação sem cedê-la é o verdadeiro senhor do destino alheio. A vaidade é o calcanhar de Aquiles da ignorância. Não há nada que um tolo ame mais do que ser tratado como um rei, mesmo sendo um mendigo intelectual. Se você precisa passar por ele, não use a força bruta, use a adulação calculada. Um elogio bem colocado é como uma chave mestra que abre portas enferrujadas e emperradas.
Não se sinta hipócrita. Sinta-se um estrategista abrindo caminho na selva perigosa com a ferramenta mais adequada para o momento. Cuidado ao corrigir os erros de um incompetente, pois você corre o risco de assumir a responsabilidade pelo sucesso dele. Se você o carrega nas costas, ele nunca aprenderá a caminhar e você ficará exausto. A crueldade necessária, ensinaria Maquiavel, é deixá-lo falhar cedo e de forma visível. A falha é o filtro natural que separa o trigo do joio. Proteja seu tempo precioso e deixe que a seleção natural corporativa e social faça seu trabalho implacável. O disfarce social é indispensável para a preservação. Você não precisa expor sua superioridade em cada esquina, pois isso gera inveja, e a inveja é a arma dos incapazes. Aprenda a se camuflar, a parecer comum quando necessário. O leão não ruge o tempo todo. Ele se move silenciosamente pela grama alta. A humildade estratégica faz com que os tolos subestimem você, e ser subestimado é a maior vantagem tática que se pode possuir em uma guerra velada. O tempo é o único recurso que, uma vez perdido, jamais retorna. Cada minuto gasto tentando explicar a lógica a quem vive de emoção é um minuto roubado da sua própria construção de legado. Seja avarento com seu tempo. Corte interações infrutíferas com a precisão de um cirurgião removendo tecido morto. Sua atenção deve ser um privilégio conquistado por mérito real, não um direito concedido a qualquer um que faça barulho suficiente para incomodar. A previsibilidade do tolo é sua ruína certa. Ele reage sempre da mesma forma, com raiva à crítica e com alegria infantil ao elogio fácil. Torne-se ilegível. O homem inteligente é um enigma, uma névoa que não se pode agarrar. Quando seus oponentes, ou os meramente estúpidos, não conseguem antecipar seu próximo movimento, eles hesitam. E na hesitação deles reside a sua oportunidade de ouro para avançar e conquistar o território que deseja. A calúnia é a vingança do covarde sem talento. Quando o idiota percebe que não pode atingir seu nível, tentará rebaixá-lo através de boatos e mentiras. Não lute no chiqueiro. A resposta de Maquiavel seria focar nos resultados práticos. A excelência incontestável de suas ações é o escudo mais forte contra línguas venenosas. Deixe que seus feitos falem tão alto que os sussurros maliciosos se tornem inaudíveis e ridículos perante a sua grandeza. No fim, a questão central é a autonomia total. O tolo é escravo de suas paixões desordenadas e da opinião alheia. O sábio é senhor absoluto de si mesmo. Tratar com idiotas exige que você mantenha sua soberania interna intacta. Eles são apenas o cenário, o clima ruim, o tráfego engarrafado da vida. Você é o motorista focado no destino. Não deixe que a paisagem desagradável o faça tirar as mãos do volante ou esquecer para onde você está indo. A provocação do insensato é como uma isca envenenada lançada ao mar revolto. Ele anseia desesperadamente pela sua reação emocional, pois é a única forma que possui de exercer algum controle sobre você. O verdadeiro poder maquiavélico consiste em recusar terminantemente esse convite ao caos. Mantenha uma face de pedra, impenetrável. Quando você não reage, retira o oxigênio que alimenta a fogueira da vaidade dele, deixando-o confuso e impotente. Não queime seu castelo inteiro apenas para matar um rato que vive no porão. Entrar em conflito aberto com alguém desprovido de capacidade intelectual é um desperdício imperdoável de recursos preciosos. O sábio avalia friamente o custo da guerra contra os benefícios da vitória. Na maioria das vezes, vencer um tolo não traz espólio algum, apenas exaustão. A melhor vitória é aquela obtida sem lutar, contornando o obstáculo com tal elegância que o oponente nem percebe. Maquiavel nos alertou com precisão cirúrgica que os homens são ingratos, volúveis e simuladores. Esperar gratidão ou reconhecimento profundo de uma mente limitada é o caminho mais curto para a amargura eterna. O tolo esquece o favor recebido no exato momento em que a necessidade passa. Faça o que deve ser feito por dever próprio ou estratégia calculada, nunca por esperar aplausos. A autossuficiência moral blinda você contra a decepção inevitável das massas. O tolo é um escravo fiel de sua própria boca.
Ele anuncia cada passo aos quatro ventos antes mesmo de dá-lo. O homem inteligente, por outro lado, opera em sigilo absoluto e mortal. Deixe que a ignorância faça barulho, pois o ruído excessivo disfarça seus passos silenciosos rumo ao objetivo final. Enquanto eles discutem teorias vazias em praça pública, você executa a realidade nos bastidores. O mundo pertence a quem age em silêncio e surpreende com fatos consumados. Entenda que a sua inteligência aguçada é um espelho límpido onde o idiota vê refletida a sua própria e dolorosa insuficiência. Por isso, ele o atacará com ferocidade. Não leve para o lado pessoal. É apenas um mecanismo de defesa primitivo de um ego ferido. Eles tentam quebrar o espelho para não serem obrigados a encarar a feiura de sua própria ignorância. Mantenha-se firme. A sua existência por si só é a maior ofensa para aqueles que escolheram a mediocridade. A multidão é um monstro terrível de muitas cabeças e nenhum cérebro funcional. O indivíduo isolado pode ser racional, mas a massa reunida é quase sempre estúpida e perigosa. O estrategista evita ser arrastado pela correnteza violenta da opinião popular. Ele se isola para pensar com clareza e retorna apenas para agir com precisão. Não busque validação no consenso da maioria, pois a maioria está errada. A verdade é solitária e exige coragem para ser carregada. A ignorância é rigidamente previsível, e essa previsibilidade a torna altamente manipulável. O tolo sempre escolherá o caminho do menor esforço ou do prazer imediato e fugaz. Sabendo disso, você pode conduzi-lo como um pastor conduz ovelhas cegas, colocando os incentivos certos nos lugares estratégicos. Não é necessário força bruta, apenas o entendimento profundo dos baixos instintos que governam a mente simples. Domine a arte de oferecer o que querem para ter o que precisa. Há verdades complexas que são pesadas demais para ombros fracos sustentarem. Tentar explicar as nuances da vida para quem enxerga o mundo apenas em preto e branco é um ato de crueldade inútil consigo mesmo. Guarde suas pérolas mais valiosas. Compartilhe sua visão apenas com quem demonstrou capacidade real de enxergar além do óbvio. O silêncio seletivo cria uma aura de mistério e respeito, enquanto a verborragia indiscriminada apenas o rebaixa ao nível do ruído geral. Construa uma cidadela interior inexpugnável, onde a estupidez alheia não tenha permissão de entrada. Se as palavras de um tolo conseguem feri-lo, é sinal de que suas muralhas estão rachadas e precisam de reparo imediato. O homem superior ouve insultos como quem ouve o vento soprar lá fora. Um fenômeno natural irritante, mas sem significado pessoal algum. Fortaleça seu espírito para que a aprovação ou desaprovação de terceiros não altere o curso firme da sua navegação. O argumento final e definitivo contra qualquer idiotice é o sucesso tangível e inegável. Palavras podem ser torcidas e distorcidas, mas resultados são sólidos como rocha granítica. Enquanto o tolo gasta sua saliva e tempo tentando provar que está certo através de gritos, o sábio constrói um império que fala por si mesmo. Deixe que suas conquistas sejam sua voz. No tribunal da vida, o veredito é dado pelo que você construiu, não pelo quanto debateu. A adaptabilidade define a inteligência superior. O tolo é rígido como galho seco. Ao vento da mudança, ele quebra. Maquiavel ensinava que a fortuna muda, e quem não muda com ela, perece. O sábio é como a água, moldando-se à circunstância sem perder a essência. Diante da estupidez, não bata de frente. Contorne-a e flua pelas rachaduras. A sobrevivência pertence aos flexíveis, não aos obstinados que confundem teimosia cega com força real. Encare o insensato como uma marionete, cujas cordas são puxadas por impulsos primitivos. Se você entra no jogo dele, torna-se outra marionete no mesmo palco trágico. O mestre maquiavélico corta as próprias cordas e observa a peça de fora. Não sinta pena nem raiva. Sinta apenas a frieza analítica de quem estuda um mecanismo defeituoso. Sua liberdade mental depende da capacidade de ver o teatro social como ele realmente é, sem atuar nele. Maquiavel evocou a raposa e o leão.
O tolo tenta ser leão sempre, rugindo até se exaurir. O inteligente sabe que a armadilha pega o leão, logo, prefere ser raposa. Use a astúcia para detectar os laços da ignorância. Com mentes limitadas, a força bruta é ineficiente. A manobra sutil é rainha. Deixe que pensem que venceram a batalha do ego, enquanto você vence a guerra real pelos recursos e pelo poder verdadeiramente duradouro. A miséria ama a companhia, e a estupidez adora a plateia. Quem fracassa tenta arrastar outros para o abismo para não se sentir só. Identifique essas âncoras humanas que culpam o mundo e a sorte, nunca a si mesmos. A resposta digna é o corte. Não ofereça ombro, eles subirão nele para afundar sua cabeça. Mantenha distância sanitária. Sua prosperidade depende de quão rápido você se afasta daqueles que só têm problemas insolúveis a oferecer. Há um tempo para tudo, e o tolo nunca acerta. Ele fala quando deve calar. O sábio domina o momento oportuno. Ao lidar com a incompetência, espere o erro fatal. Ele virá, é matemático. A desorganização mental gera o caos. Não se precipite. Sente-se à margem e observe. Quando o erro ocorrer, sua intervenção será vista não como ataque, mas como salvação necessária, consolidando sua autoridade de forma absoluta e inquestionável. É melhor ser temido ou amado. Com tolos, o amor é volúvel. O temor reverente, contudo, mantém a ordem. Não falo de tirania, mas de postura firme que não tolera desrespeito. Se for permissivo, o idiota confundirá bondade com fraqueza. Estabeleça limites de ferro. Deixe claro que cruzar a linha traz consequências imediatas. O medo da consequência é a única linguagem que a mente indisciplinada entende e obedece prontamente e sem desvios. A informação é perigosa em mãos erradas. Compartilhar planos com um insensato é dar-lhe poder de sabotagem mesmo sem querer. Pratique a dissimulação. Fale sobre o clima, sobre o nada. Mantenha seus grandes projetos trancados. O tolo não precisa saber para onde você vai. Ele só precisa ver onde você chegou quando for tarde demais para atrapalhar. O mistério protege a obra enquanto ela ainda é frágil e está em fase de construção. Lembre-se, cada interação com um tolo é um teste para seu caráter. Se perde a compostura, a falha é sua. O idiota apenas é o que é. Você falhou em ser superior. Use-os como pesos de treinamento para fortalecer sua paciência. A verdadeira nobreza não está em viver isolado na torre, mas em caminhar na lama sem sujar as botas, mantendo a visão fixa no horizonte enquanto os outros, perdidos na mediocridade, olham apenas para o chão. A autopreservação é a lei da natureza e regra da política. Sua energia mental é finita. Cada segundo gasto ruminando a estupidez alheia é um segundo roubado da sua grandeza. Seja egoísta com sua paz. Construa um fosso ao redor da mente e levante a ponte. Deixe os tolos gritarem na outra margem. A distância não é crueldade, é higiene mental. Quem quer governar o próprio destino não pode permitir invasores bárbaros em seu santuário. O golpe final contra a ignorância não é com espada, mas com êxito. O ressentimento do tolo deve impulsionar seu motor. Transforme cada dúvida lançada sobre você em tijolos para seu castelo. Não há vingança mais doce e maquiavélica do que ser espetacularmente bem-sucedido diante daqueles que apostaram no seu fracasso. Enquanto continuam estagnados em certezas limitadas, você avança, provando que a inteligência supera o ruído vazio. A sabedoria final é entender que não podemos salvar a todos. Alguns nasceram para serem avisos, não exemplos. Ao aceitar que a estupidez é uma constante universal, você para de lutar contra a maré e começa a navegar. O inteligente não busca um mundo sem idiotas, pois isso é utopia. Ele busca a maestria de viver entre eles sem ser corrompido, mantendo sua visão clara em meio à névoa densa da ignorância coletiva. O poder, em sua essência mais crua, é o controle sobre si mesmo. Quem domina suas reações domina qualquer sala, qualquer debate, qualquer inimigo. O tolo é escravo de tudo o que vê e ouve. Você deve ser o soberano de sua própria mente. Leve consigo esta lição de Maquiavel. A vitória não é barulhenta.
A vitória é o silêncio de quem sabe que ganhou muito antes da batalha começar, apenas observando o tabuleiro com frieza. A vida é breve demais para ser pequena. Enquanto eles discutem trivialidades, construa seu legado. Que a sua resposta para a insensatez seja sempre a sua ascensão contínua. Não olhe para baixo, para a lama onde eles brigam. Olhe para o cume onde poucos ousam pisar. A solidão do topo é preferível à companhia barulhenta do fundo. Escolha a altitude, escolha a estratégia, escolha, acima de tudo, a sua própria sanidade. Encerre este ciclo de frustração hoje. Declare sua independência da opinião alheia. O idiota tem o direito de ser errado, e você tem o dever de ser indiferente a isso. A armadura do sábio é feita de propósito inabalável. Nada atravessa a pele de quem sabe exatamente quem é e para onde vai. Deixe-os com seus ruídos. Fique com o seu progresso. A história não lembrará dos que gritaram, mas dos que, em silêncio, realizaram. Se você possui a astúcia de enxergar além da névoa, sua jornada apenas começou. Não seja um espectador passivo da sua própria história. Inscreva-se no canal e ative o sino para dominar as estratégias que a maioria ignora. Deixe seu like como um sinal de força e comente abaixo: "O silêncio é minha arma." Quero saber quem aqui realmente entendeu o jogo. A sabedoria é para poucos. Certifique-se de ser um deles. Até breve.